questão número 14 é ainda uma questão fácil e, por sinal, é a última questão fácil dessa prova. Ela tem duas maneiras de você resolver. Um jeito fácil e um jeito mais fácil ainda. Ele fala aqui sobre uma fila, fala aqui sobre as alturas de 5 pessoas. Olha aqui, 5 amigos, Júlio, Eliana, Melissa, Rafael e Lucas, resolveram formar uma fila em ordem de altura. Fila por ordem de altura, é do mais alto para o mais baixo? Pode ser o contrário também. Então eu tenho aqui essas informações. Sabe-se que Rafael é mais alto do que Eliana e Melissa, Lucas é mais alto do que Melissa, Júlio é mais baixo do que Rafael e Lucas, Eliana não é a mais baixa dos 5 amigos, Júlio não é mais alto que Eliana e Lucas não é o mais alto dos 5. Considerando-se as informações anteriores, a ordem de altura decrescente dos amigos na fila, então isso aqui é importante. Não tem sentido você falar ordem de altura sem explicar se é crescente ou decrescente. Então, decrescente significa do mais alto para o mais baixo. Então, olha só, tem duas maneiras de você resolver esse problema. Eu vou fazer as duas. Uma maneira é você pegar essas informações aqui que são dadas e tentar formar a fila. E a outra maneira é pegar essas 5 opções e testar. Vamos fazer dessa primeira forma aqui. Como é que a gente forma essa fila? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar essa relação mais alto que através de uma seta. Eu vou fazer assim, ó. Rafael é mais alto do que Eliana e Melissa. Então, eu vou colocar essa seta para dizer que o Rafael é mais alto que Eliana. A seta vai do mais alto para o mais baixo. Então, Rafael é mais alto que Eliana e Melissa. Então, aqui está representando que Rafael é mais alto que Eliana e aqui que Rafael é mais alto que Melissa. Agora, e entre Eliana e Melissa? Eu não sei, ele não deu essa informação. A ordem de altura pode ser esse, depois esse, depois esse, ou pode ser esse, depois esse, depois esse. Então, essa primeira informação aqui não permite a gente descobrir qual é a relação de alturas entre Eliana e Melissa. Então, essa primeira informação só deixa a gente saber isso aqui. A segunda informação, Lucas é mais alto do que Melissa. Como é que a gente representaria aqui? Eu vou colocar aqui o Lucas e eu vou colocar a seta apontando para Melissa. Então, Lucas é mais alto do que Melissa, certo? Está representado. Terceira informação, ele falou que Júlio é mais baixo do que Rafael e Lucas. Como é que a gente representa isso? Ó, Rafael e Lucas já estão aqui. A gente colocaria o Júlio mais baixo que eles dois. Então eu vou botar aqui o Júlio, pode ser aqui. Veja bem que essas posições que eu estou usando aqui no desenho não são as posições da fila. É apenas um diagrama representando as relações de alturas. Então, Júlio é mais baixo que Rafael e Lucas. A gente coloca então desse jeito, ó. Júlio, Rafael e Lucas. Júlio é mais baixo que Rafael e Júlio é mais baixo que Lucas. Então a seta sempre apontando do mais alto para o mais baixo. Tá, Eliana não é mais baixa dos 5. Eliana não é mais baixa dos 5. A princípio a gente não tem como colocar uma setinha aqui representando isso. As setinhas são usadas apenas para definir a relação de altura entre duas pessoas. Agora, Eliana não é mais baixo dos 5. Eu vou deixar isso aqui para colocar no final, tá? Júlio é mais alto do que Eliana. Então, Júlio e Eliana, tá aqui, ó. Júlio é mais alto que Eliana, então é essa relação. Mais alto que Eliana. Lucas não é o mais alto dos 5.
Tá, então eu vou usar essa informação aqui separada, porque é o mais alto, a gente pode usar a setinha. Quando você fala duas pessoas e fala que é mais alto, que é mais baixo, você coloca a setinha. Agora, uma situação como essa aqui, ela não se encaixa nessa representação de setas que a gente usou, né? Da mesma forma, como eu não posso escrever, Eliana não é a mais baixa dos 5, Lucas não é o mais alto dos 5. Eu vou deixar para o final isso aqui. Agora, olhando para cá, o que a gente pode dizer sobre essas alturas, hein? Olha, eu sei que a gente tem aqui o Rafael mais alto que o Júlio, que por sua vez é mais alto do que Eliana. Eu vou escrever isso assim então, ó. Rafael, Júlio e Eliana. Eu estou representando essa ordem aqui. Essa relação, Rafael mais alto que Júlio e Júlio mais alto do que Eliana. E é claro que Rafael é mais alto que Eliana, está representado aqui também. Agora falta a gente encaixar aqui nesse meio, onde é que fica Lucas e onde é que fica Melissa. Olha só, a Melissa tem que ficar obrigatoriamente depois do Rafael e depois do Lucas. Agora a gente não sabe em relação a Eliana, né? Melissa é mais alta ou mais baixa que Eliana? Observe que ele falou o seguinte, Eliana não é a mais baixa dos 5 amigos. Então a Eliana não pode ser a mais baixa, ela não pode ficar no final da fila. Quer dizer que tem alguém depois dela. E esse alguém só pode ser a Melissa. Porque se Eliana não é a mais baixa, eu já vi que esses dois aqui são mais altos que Eliana. O Lucas é mais alto do que o Júlio. O Lucas tem que estar para cá. Então os únicos dois que poderiam ser mais baixos que Eliana são o Lucas e a Melissa. Só que o Lucas tem que estar para cá do Júlio. O Lucas é mais alto que o Júlio. Então o Lucas não pode estar aqui depois de Eliana. A única que pode estar depois de Eliana é a Melissa. Para respeitar isso aqui, Eliana não é mais baixa dos 5 amigos. Tem que ter alguém mais baixo que ela. E esse alguém mais baixo só pode ser a Melissa. Então o lugar da Melissa é aqui. Então só fica faltando descobrir qual é a posição do Lucas. Olha só, o Lucas tem que ser mais alto que o Júlio. Então o Lucas tem que estar ou aqui ou aqui. Ele tem que estar antes do Júlio, né? Antes do Júlio pode ser aqui ou aqui. Só que ele falou aqui mais uma coisa que a gente ainda não levou em conta. É isso aqui que a gente não levou em conta. Lucas não é o mais alto dos 5. Se o Lucas ficasse aqui, ele seria o mais alto dos 5. Então ele não pode estar aqui. Ele só pode estar aqui. Então, esse é o lugar do Lucas na ordem de altura. Pronto, então a fila é desse jeito aqui. Rafael, Lucas, Júlio, Eliana e Melissa. Então vamos pegar essa fila aqui que a gente encontrou e vamos conferir se está batendo aqui com as condições. Olha só, a fila agora está completa. Rafael é mais alto do que Eliana e Melissa, certo? Lucas é mais alto que Melissa. Lucas é mais alto que Melissa, tá certo. Júlio é mais baixo que Rafael e Lucas. Olha aqui, Júlio é mais baixo que Rafael e Lucas, certinho. E aqui, Eliana não é a mais baixa dos 5, não, a mais baixa é a Melissa. Então tá certo. Essa condição, Júlio é mais alto que Eliana. Júlio mais alto que Eliana, tá antes dela na fila. Então tá certo. E a sexta condição, Lucas não é o mais alto dos 5. Claro, Lucas não é o mais alto dos 5. O mais alto dos 5, então, é o Rafael. Então, é essa ordem aqui. Onde que tem essa opção? Olha aqui. Começando com Rafael, tem essas duas. Depois vem o Lucas. Ó, Rafael, Lucas, Júlio, Eliana e Melissa. Essa aqui é a resposta correta. Mas antes de marcar, vamos ver aqui a outra maneira de resolver esse problema. Essa maneira aqui é a maneira direta. Eu peguei as informações e cheguei na resposta. Tem ainda a maneira inversa,
que é pegar as opções e testar nas condições. Às vezes é mais trabalhoso ou às vezes é mais simples fazer de um jeito ou do outro. Nesse caso aqui vai ser muito mais simples fazer desse jeito aqui. Em que consiste essa maneira inversa? Olha só, todo problema de múltipla escolha, ele tem uma resposta certa e as outras respostas erradas. Então tem alguma dessas 5 opções aqui que está tudo certo e as outras têm tudo errado? Não, alguma coisa errada. Quando você encontrar uma condição errada, você elimina aquela resposta, você elimina aquela letra. Então, vamos pegar essas opções e testar. Olha só, ele falou aqui que Rafael é mais alto do que Melissa e Eliana, tá vendo? Então, Rafael, Melissa e Eliana. Olha só, o Rafael, ele tá mais baixo do que Eliana aqui e mais baixo que Melissa também. Então ele não pode ser mais alto do que elas. Sendo assim, a gente elimina essa letra A. Tem mais alguma que a gente pode eliminar por isso? Essa aqui também, ó, ele falou que o Rafael é mais alto que Melissa e Eliana, e o Rafael aqui não está mais alto que as duas, ele está mais baixo que Eliana. Então eu vou eliminar essa aqui também. Então só com essa condição nós já eliminamos 2 respostas. A segunda aqui, Lucas é mais alto que Melissa. Então, Lucas mais alto do que Melissa. Olha só, a gente agora só precisa olhar para as opções B, C e D. A gente não precisa mais considerar essas aqui. Eu vou até riscar. Pode riscar de leve de lápis na prova, tá? Mas aqui eu risquei de caneta só para a gente não se confundir. Vamos olhar somente para essas 3 respostas aqui. O Lucas tem que ser mais alto que a Melissa. Aqui ele está mais alto? Sim. Aqui ele está mais alto que a Melissa? Sim. E aqui mais alto que a Melissa? Sim. Então a gente não conseguiu eliminar ninguém por essa condição aqui. A terceira, Júlio é mais baixo do que Rafael e Lucas. Então, Júlio mais baixo que Rafael e Lucas. Aqui ele está. Aqui não está. Aqui o Júlio está mais baixo que o Rafael, mas não está mais baixo do que o Lucas. Então ele fura essa condição aqui. Então essa letra C fica assim eliminada. Agora só tem 2 no páreo. Vamos ver se a gente consegue desempatar por isso aqui, ó. Eliana não é a mais baixa dos 5. Eliana não é mais baixo dos 5, não. Aqui tudo bem. Tanto nessa quanto nessa, Eliana não está sendo a mais baixa dos 5. Então a gente não conseguiu eliminar ninguém por essa condição. Vamos ver por essa aqui. Júlio é mais alto que Eliana. Júlio mais alto que Eliana, sim. Júlio mais alto que Eliana, sim. Então não conseguimos eliminar ninguém. Essa aqui, Lucas não é o mais alto dos 5. Olha aqui, nessa letra B, o Lucas está como o mais alto dos 5. E ele falou que Lucas não é o mais alto dos 5. Então isso aqui não pode ser. Sendo assim, a gente elimina essa resposta. A única que sobrou é essa aqui. Claro que a gente já tinha encontrado por esse processo aqui, né? Processo direto e processo inverso. Olha só, tem questão que só dá para você resolver desse jeito. Tem questão que você consegue resolver desse jeito, claro, mas tem questão que não dá. Aí você tem que testar respostas. Existem questões que são feitas para você resolver desse jeito, testando respostas. Certo? Então, aqui nessa questão, a resposta correta é a letra D de delta.